Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vou falar sobre o KNHF, hedge fund da Kinea. Que fundo imobiliário, hein, gente? Puta vida! Cada vez mais se mostrando um baita, e na minha visão, o melhor hedge fund que a gente tem no mercado hoje. E aqui, pessoal, um ponto muito importante. Antes daquele pedido para vocês curtirem o vídeo, eu considero o KNHF hoje o melhor hedge fund. Mas o fato de ele ser o melhor hedge fund não significa que ele é o melhor investimento por momento, em função do preço que você vai pagar por ele. Se você quer saber os preços dos fundos, né, para seguir nas minhas recomendações, tem o link na descrição aqui para fazer parte da comunidade. Eu acho que agrega bastante. Assim, hoje a gente está com mais de 100, quase 120 pessoas na comunidade, tem bastante gente. E o grupo da comunidade acho que é o que vale mais, né? As discussões que a gente tem. Muitas das coisas que eu trago aqui nos vídeos, algumas lembranças, alguns pontos, são membros da comunidade que me avisam, pontos que eu não percebi. Então a gente se ajuda bastante e eu sou muito ativo na comunidade, ajudo bastante ao pessoal. Então se você quiser ser membro, ainda aproveitar até a declaração, se você ainda não declarou imposto de renda e tem alguma dúvida, eu fiz um conteúdo de mais de 5 horas de imposto de renda para os membros da comunidade, está lá gravado, ainda estou tirando dúvidas de alguns que ainda não declararam. Bom, então vamos lá para o KNHF, não se esqueçam de curtir este vídeo, beleza? Então bora para o relatório gerencial do KNHF agora de abril. Então vamos lá, pessoal, relatório agora de abril. O fundo aí fechou a boca de jacaré. Se a gente for ver aqui, ele deu uma valorizada muito grande. O fundo aí chegou a negociar a quase 60 reais, chegou a 74, mas olha só a valorização dele, quase 22%, ainda com deságio, para vocês verem como ele estava descontado. Mas ainda segue com um deságio aí. Agora você precisa entender se esse deságio é suficiente mas é um baita fundo imobiliário. Hoje a carteira dele aí está composta de basicamente mais da metade do PL em CRI, sendo 44% inflação, 19% CDI, tem um pouquinho de cota de fundo imobiliário, tem imóvel aqui, tem 30% de imóvel, tem um pouquinho de ação, um pouco de caixa, e esse caixa aqui é basicamente para pagar as compras que ele fez, então ele tem no Seller Finance ainda. Distribuiu 95 centavos, ou seja, 5 centavos a mais do que o mês passado, e aumentou o guidance, muito bom isso. Aqui o fundo comprou 68 milhões em CRI, fazia tempo que ele não comprava uma quantidade grande de CRIs, e a gente vê aqui CRIs o Soluto. Para quem viu os vídeos do Canip, KNCR, KNSC, foram basicamente os mesmos CRIs, e aqui sempre entrando nesses dois aqui, né, Credita Sênior IPCA mais 8,64, olha esse daqui, pessoal, um Cota Sênior IPCA mais 9,9, por que o HGCR pegou Creditas IPCA mais 6,5, hein? E o relatório deles ainda não saiu, eu quero ver se eles explicaram alguma coisa disso daí. Mas aqui foram boas compras, boas garantias, né? Principalmente esses Creditas aqui, compraram um mezanino, e aqui a gente vê nitidamente a diferença de um sênior para um mezanino em relação às taxas, né? Bom, então aqui a gente vê o resumo, basicamente 64% do PL do KNHF é CRI, e isso também justifica muito o baita resultado que ele teve esse mês. Outro ponto positivo, concluímos a alocação do último andar vago do São Luís, para uma empresa aí da Bolsa de Valores, especializada em derivativos. Então o fundo atingiu 100% de ocupação, ou seja, além de ser um baita fundo, está 100% locado na parte de imóveis, o que é muito, muito positivo. Não sei porque o KNHF não pode incorporar o Core, por exemplo. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu vejo muitas pessoas falando dele incorporar, do KNRI incorporar o Core, mas por que não o KNHF? Bom, a parte de fundo imobiliário, o fundo encerrou aí com 240 milhões. Começaram a fazer uma inversão dos movimentos que eles vinham fazendo até então. Compraram fundos de escritório e venderam fundo de CRI, ou seja, eles entendem que os CRIs valorizaram mais do que os de tijolo, que é o que eu tenho enxergado também, mas ainda a gente tem algumas opções em fundos de CRI, mas não tantas quanto a gente tinha um tempo atrás. E fundo de tijolo ainda continua uma boa parte descontado, então eles compraram aí, fizeram uma troca aí na posição de fundos imobiliários. Aqui falando que, como eu venho falando para vocês, falando muito para os membros, né, que por mais que a gente tenha essa valorização que a gente tem visto aí nos fundos imobiliários, mais mostrando o quão surreal estava antes, mas é mais essa questão
de que não há uma justificativa econômica para uma valorização consistente. Então pode ser que a gente ainda tenha queda mais para frente aí. O fundo tem 8,2 de compromissada. Aqui a sensibilidade dele hoje, né, se a gente for pegar aqui, ele fechou em 90,98. Então tá mais ou menos... Quando eu estava estudando, eu marquei, ele estava nessa cotação. Então tá mais para IPCA mais 13 aí, pouco IPCA mais 13, sem taxa de administração, que é um baita de um retorno para a carteira. Lembrando que essa carteira, ela isso é a carteira de CRI e em relação à duration dos ativos, não o rendimento que ele vai entregar. Fundo aí negociando a menos de R$21 mil o metro quadrado dos ativos. A gente sabe que ele comprou ativo que custou mais de 40 mil. Vocês verem como ainda está a desconexão entre os fundos imobiliários e o mercado real. E a carteira de fundo imobiliário aí 27% de upside. Aqui o fundo, como a gente sabe, né, o KNHF é o único da Kinea que eu me lembre que tem essa política de linearizar. Os outros basicamente distribuem o que recebem, não tem uma política para usar ou fazer reserva. E aqui a gente vê a novidade desse mês, a subida do Guidance. Antes estava 0,85 a 0,95, eles subiram 10 centavos em cada borda. Então o fundo está pagando a borda inferior, então ele tem potencial para subir. A gente vê um resultado muito maior esse mês. Então, nos últimos 3 meses, na verdade, né? E isso tem a tendência, inclusive, é o mês que vem ainda vir maior. Por quê? Se a gente for pegar o resultado dele, grande parte veio de CRI. Porque 50% do PL dele é inflação. E se a gente for ver, ainda está compondo janeiro. O que, claro, ajudou foi o fevereiro, só que agora no próximo é fevereiro e março veio 0,5, se eu não me engano. Então a chance de você ter um aumento do dividendo, na verdade não aumento do dividendo, aumento do resultado é muito grande. Sim, seguindo a lógica, a chance desse resultado aqui vir mais de 18 milhões é muito grande. E aí o fundo, será que ele vai subir o dividendo mantendo no guidance? Não sei, pode ser uma opção. Pode ser uma opção, mas o fundo aí tá bem tranquilo aí pro meio do ano nesse guidance aí de pagamento e tá com uma reserva bem robusta aí, 62 centavos. Que a gente vê aquela que eu falei no início, né, questão de provisões que ele tem a pagar. Agora no segundo tri ele vai pagar 17 milhões, isso aqui reduz o rendimento financeiro do fundo. Até o final do ano ele tem praticamente 40, pouco mais de quase 40 milhões para pagar. A parte maior é no primeiro tri, que é 80 milhões aí. Uma é parte do Faria Lima e outra é do Shopping Uberaba. Com distribuição de dividendos, a gente vê que o fundo aumentou esse mês, né, para 95 centavos. Continua, já teve com deságio maior, como eu mostrei para vocês, mas ainda com deságio. Mas, pessoal, aqui é sempre importante eu lembrar para vocês nunca não esquecer esse ponto de avaliar pura e simplesmente P sobre VP para fundo que tem imóvel. Porque esses 30% da carteira do KNHF, eles seguram o VP. Eles seguram tanto para valorizar quanto para desvalorizar, exatamente porque a avaliação desses imóveis é feita uma vez por ano. Então, todos os outros 70% da carteira, eles marcam a mercado. Já os outros 30%, eles não oscilam, só vão oscilar na avaliação. Então, eles seguram tanto uma valorização quanto uma desvalorização do PL. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.